Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha o nosso vídeo. E na aula de hoje eu vou passar para vocês o gabarito da atividade assíncrona 4 da disciplina de cálculo de reatores químicos. Uma questão relacionada aí ao tratamento de um reator batelada isotérmico. Então o que a gente tem aqui é uma reação não catalítica conduzida em um reator semi-batelado isotérmico, habilitado por A mais B forma C. A taxa dessa reação é menos RA igual a KCACB. E a constante cinética aí vale 0,25 litros por mol minuto. Inicialmente, o reator contém aproximadamente 2.500 litros de uma solução, possui apenas o componente A com concentração de 20 mol por litro, a concentração do componente B inicialmente zero, e o componente B é carregado no reator por meio de uma solução alimentada com uma vazão de 12 litros por minuto, com concentração de 0,05 mol por litro. Com base nesses dados, ele pede então para que a gente determine e construa aí algumas coisas, tá? Primeiro é um gráfico das concentrações dos componentes A, B e C em função do tempo, um gráfico para variação do volume ao longo do tempo e para que a gente realize um breve estudo sobre o efeito da variação da vazão volumétrica de alimentação sobre o comportamento aí da concentração de produto e fazer uma análise, né, com base na paramétrica que julgar conveniente em relação a isso. Bora ver como é que a gente vai resolver então esse problema. Então vamos, pessoal, obtenção das nossas equações, tá? Essa etapa aqui que é fundamental para resolver o problema de forma adequada. Primeira coisa é relembrar alguns dados que nos foram fornecidos. A gente sabe que a relação A mais B forma C com cinética elementar, então menos RA igual a KCACB. É um tratamento aí específico em um reator semi-batelado isotérmico, então temos mais uma informação, vamos ter um balanço aí para um reator semi-batelado para esse problema. A constante cinética nos foi fornecida, ela vale 0,25 litros por mol minuto, o volume inicial 2.500 litros, a concentração de A inicial presente já no reator 20 mol por litro, componente B, concentração de 0,05 mol por litro, lembrando que na alimentação dentro do reator inicialmente a gente não tem componente B, tá? Então a concentração no interior do reator é zero, porque a gente tem a concentração ali que nos é fornecida por essa corrente de vazão volumétrica 12 litros por minuto. Temos que ter atenção a isso aí no desenvolvimento do problema. A primeira EDO, então, que a gente vai desenvolver é a EDO do volume, né, a variação do volume no tempo. A gente vai partir da equação do balanço de massa global para obter que a derivada do volume no tempo é o V0. Isso aí é válido, tá? Para todos os casos onde a densidade do sistema seja constante. Então, a derivada do volume no tempo é a vazão volumétrica. Segundo EDO, para a concentração do componente A, VCA dt igual a RA, menos V0 sobre VCA. Componente A já está presente no reator e não tem termo de entrada. Componente B tem termo de entrada, tá? É o componente que está sendo alimentado. Então, a variação de concentração de B no tempo é RB mais V0, CB0 menos CB sobre V. E a quarta EDO, derivada da concentração de C no tempo, que é igual a RC, menos V0, concentração de C sobre o volume, né? Lembrando que A e C têm cinéticas equivalentes, tá, aí apresentadas, e a equivalência decorre aí da estequiometria da própria reação. A gente tem as condições de contorno também fornecidas, né, o V0, CA0, o CB0, a concentração de C0, todas dadas no enunciado do nosso problema. Com as equações devidamente conhecidas, né, e desenvolvidas, a gente pode passar a aplicação direta no software, né, dentro do MATLAB, para que a gente consiga aí resolver esse problema. Ali eu vou começar com a estrutura básica padrão nossa, né, o Clearol CLC. Criei ali um espaço já para incluir as variáveis globais, que eu sei que eu terei para o problema, deixei ali por enquanto em branco e passei a definição ali das minhas variáveis gerais do problema. K, V0, CA0, CB0, né, todas essas informações iniciais aí que me foram fornecidas em conjunto com o enunciado do problema. Ali eu criei duas variáveis para CB0, tá? Uma CB0 005, que é a que está presente na corrente, e uma CB0 alimentada ali, que é zero, a gente não tinha B no começo da reação, tá? E as demais variáveis ali, né? A concentração de C inicial, que a gente sabe que é zero, a vazão volumétrica de alimentação ali, que é de 12, né? E aí eu criei devidamente as variáveis globais que eu vou usar em outras etapas de cálculo. Já deixei ali guardado. Gerei o vetor tempo, tá, que vai de 0 até o tempo final. O meu tempo final ali eu estou estimando para ao redor de 200 minutos. Essa estimativa direta minha. Criei a condição de contorno inicial, né? A primeira EDO vai representar o volume, a segunda o CA0, a terceira o CC0. Lembrando que ali eu estou considerando a condição de contorno de B presente na alimentação, que é zero, obviamente, né?
o B vai ser alimentado no reator ao longo da própria corrente. Criei ali o vetor de resolução, tá, do OD 45 para uma função semi-bet ASS de assíncrona, né? Ainda não fiz a função, vou fazer ela daqui a pouco, variando no tempo e nas condições de contorno que eu estipulei logo ali assim. Vetorizei a resposta, né, para o volume CA, CB e CC, com base naquilo que a gente calcular com OD, e a partir daí eu posso criar minha função, tá? Minha função que eu vou chamar ali de semi-bet ASS. Ela vai ser uma função de T e de Y, né? Eu sei que o meu volume vai corresponder aí ao Y1 dessa função, a concentração de A ao Y2, a concentração de B ao Y3, a concentração de C ao Y4. Tudo isso, claro, com base naquilo que eu destinei ali na ordem das condições de contorno para a resolução do problema. O R para esse problema é 1K vezes concentração de A, concentração de B. O dy dt de 1 é a minha vazão volumétrica, a equação direta do volume. Dy dt de 2 é o menos R, menos V0 dividido por V vezes CA. Isso aí representa a concentração de A. O dy dt de 3, que é a concentração de B, é menos R, aí mais V0, né, que multiplica. Ali eu já me lembrei de incluir as variáveis globais, né, que são o K, o V0, o CA0, o CB0 e o V0, já deixei elas guardadinhas ali, que multiplica ali, né, então voltando à equação 3, o CB0 menos CB dividido por V, né, e esse aí representa o CB, e o DY4 aí, né, que é a concentração de C, que é o CA ao contrário ali, basicamente, né, esse é R menos V0, CC dividido ali pelo volume. Vou gerar as vetorização das respostas, né, dy dt aí para todo mundo, né, vai ser o dy dt de 1, de 2, de 3 e de 4. E vou encerrar aí a minha function, tá aí devidamente criada a função representativa desse problema. Observem que ali no B, né, a gente tem o CB0 sendo alimentado, esse CB0 é aquele que está na corrente de alimentação. Atentem a isso para não gerar confusão aí ao longo da resposta. Rodei e consigo observar ali as respostas, né, estão sendo calculadas adequadamente. Então eu posso já criar as minhas figuras, né, que as figuras que vão responder aí as questões apresentadas no problema. Na primeira figura eu resolvi aí por fazer inicialmente a figura mais simples, tá? Que é a figura da letra B, que é a figura do volume. Então eu vou gerar a figura ali normalmente, como sempre faço, com grid on, plotar o tempo ali em relação ao volume, né? Eu engrossei um pouco a linha da resposta para 1.5. No meu eixo X eu tenho um tempo dado em minutos. No meu eixo Y eu tenho ali o valor do volume, tá? Que ele fornece para a gente aí com unidades de litros. Então temos aí a figura A, vou salvar e rodar só para a gente ver a resposta. Pronto, está crescendo linearmente, é o que a gente espera. Vou partir então para a figura da letra A, né, que é aí que vai ter uma complexidade um pouco maior por traçar aí várias concentrações. Então vou fazer o mesmo esquema, né, o plot ali, né, o grid on. Vai ser uma figura de tempo em relação a CA ali, gerar essa mesma figura aí com relação, né, incluindo os dados de concentração de B e concentração de C. Coloquei um hold-on, um hold-off ali para segurar na mesma figura. Coloquei o CB e coloquei a concentração de C. Então, todas devidamente adicionadas, vou rodar e verificar. Observei ali que tem uma discrepância muito grande nos valores das concentrações dos componentes A, B e C, de forma que não conseguimos ver ali a figura adequadamente, né? Então eu vou gerar ali um eixo para a esquerda e um eixo para a direita, né? No meu eixo da esquerda eu vou plotar apenas o CA e na direita CB e CC. Vou ali então criar esse eixo para A e vou criar esse outro eixo aí para B e C, né? Só para que a gente tenha uma estrutura mais adequada aí para a nossa resposta. Já criei a legenda, né, com A, B e C. Vou salvar e vou rodar, só que eu ainda não tinha incluído o eixo da direita, né? Preciso ali fazer a definição de quem está no eixo da direita para que ele consiga ali plotar. Então eu vou adicionar aí o eixo da direita na geração da minha figura em específico. Aí já adicionando o eixo da direita que estava faltando, adicionei e está aí apresentado. A gente consegue acompanhar a concentração de C crescendo no tempo. Se vocês observarem, a gente pode assumir estado ali semi-estacionário, né, para a composição do componente B. Ele fica aproximadamente zero o tempo todo. Muito claro e esperado esse comportamento devido à grande quantidade que a gente utiliza ali do componente A na alimentação, tá?
Se a gente reduz essa vazão volumétrica, observem que a gente consegue, né, ter um comportamento um pouco distinto daquele que a gente espera e daquele que a gente observa na letra A. A gente mantém a concentração baixa, mas a gente consegue ali manipular a quantidade de C que é produzida, né? Porque está entrando menos componente B, então a diluição do produto é um pouco menor, de forma que a gente consegue aí obter valores maiores de produto na corrente de saída. E essa é a parte da letra C que a gente pede naquela análise paramétrica, né? Ao variar essa vazão volumétrica, que vocês consigam verificar o que acontece com o nosso sistema. Basicamente, a observação que vocês deveriam ter é essa, que ao diminuir a vazão volumétrica, a gente consegue maiores concentrações no componente C, na corrente de produto, devido basicamente a esse efeito de diluição, que é diminuído em decorrência aí do nosso aumento, né, na nossa diminuição de vazão, desculpa, não dizendo a diminuição de vazão, a diminuição da vazão ocasiona menor efeito de diluição, o que acaba por aumentar a característica ali da concentração de produto, porque o volume do reator cresce menos. Então, isso aí é comprovado. Ao comparar esses gráficos aí das duas figuras, né, a gente consegue ver que o volume final vai reduzindo, obviamente, à medida que a gente reduz a vazão volumétrica de alimentação do nosso sistema.